Oi pessoal, sou Nájila Lima, Nájila com J. Estou aqui junto com o Milagre Azul, pais, responsáveis, professores, cuidadores e profissionais na área do autismo para assistirmos uma palestra com o professor Wilson Cândido, que é referência no autismo, síndromes e outras deficiências. Então espero que vocês gostem e sem muita conversa, bora pro vídeo! Nós estamos aqui, primeiro, a dizer que é um prazer imenso, né, tê-los aqui, e esse momento é um momento oportuno, né, para a gente debater, da gente saber um pouco mais sobre inclusão, e aproveitando a semana, né, da pessoa com deficiência, a gente tem uma programação aí, e nós da Escola Napoleão, a gente vimos a necessidade, né, de fazer esse evento e abrir para os pais, né, abrir para professores e pessoas interessadas, né, nessa demanda tão importante, né. Nós lá do Napoleão, a gente achou importantíssimo fazer esse momento por conta da própria demanda lá da escola. Hoje nós temos 58 alunos laudados, fora os que estão no processo ainda, nos encaminhamentos. Então é uma demanda muito grande, eu acredito que assim como outras escolas, né? E falar de inclusão nunca é demais, pelo contrário, é necessário, né? Acho que é importante a gente chegar aqui e sair daqui com essa certeza, que falar de inclusão é mais do que necessário, principalmente historicamente e principalmente agora, com os desafios que a gente está tendo, né? Nós como professores de sala regular, as meninas que fazem parte do AE, né? O núcleo também do AE, então é importantíssimo que a gente saia daqui com um pouquinho mais de informações, além daquilo que vocês já sabem, tá bom? Nesse momento eu vou chamar a Lisete, que é a nossa professora lá do AE, lá da escola, tem também a Cíntia, né? E logo depois eu vou chamar o nosso diretor para fazer uma pequena fala e algumas considerações. Obrigado, aproveite, tenha uma boa palestra. Logo no finalzinho o professor vai fazer o momento tirar dúvidas, então é importante que vocês realmente participem, sem esticar um pouco, porque o horário é bem apertado. Obrigado, bom dia. Bom dia, né? Eu me chamo Aurizete e eu trabalho no atendimento educacional especializado na Escola Napoleão Bonaparte Viana, né? E nós vimos a necessidade de fazer este evento porque, como todos sabem, o município, né? Essa é a semana da inclusão à pessoa com deficiência, né? E aí, junto com o professor Glauberto, né, conversando com ele, pedimos para que o nosso querido, digníssimo professor Wilson, né, pudesse estar conosco nesse momento, sendo que, para mim, na minha visão de muitos, ele é um dos renomados, né, do estado do Ceará em relação à educação especial, né, e assim, nosso trabalho é voltado para incluir as pessoas com deficiência na escola, na sala regular, e nós trabalhamos com atendimento individualizado, né? Esse atendimento é feito no contraturno, e também fazemos a avaliação
dessas crianças, né, que ainda não tem diagnóstico. A gente faz avaliação, passa essa avaliação, passa para a Secretaria de Educação, e aí vem o diagnóstico com a doutora Gilma, que é a nossa parceira também da Educação Inclusiva, né, e daí a gente dá continuidade a esse atendimento. Eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui presentes, né, os pais, os cuidadores, né, agradecer também a parceria da Educação, na Secretaria de Educação, do nosso setor de Educação Especial, Ana Paula, né, que está aqui nos representando, e as meninas todas que estão aqui também, a nossas colegas do atendimento educacional especializado, né, seria muito bom que todas pudessem estar, mas a gente também tem todo esse trabalho nas salas, nas escolas, durante toda essa semana. Por esse motivo, nem todos puderam estar aqui presentes, porque também tem algo a fazer na escola hoje, né? Vou passar aqui a palavra para a Cíntia, né, que também trabalha comigo na nossa sala, na verdade, lá na escola. E é um prazer e agradecer a todos. Bom dia, meu nome é Cíntia Guerreiro, eu trabalho na Escola Napoleão Bonaparte, Viana, e Maria Marques do Nascimento, né? E assim, venho a desejar a vocês uma manhã maravilhosa, de muita aprendizagem, de muitos significados, e um bom dia a todos vocês. Agora vamos deixar vocês com o professor Wilson, e dar um cheiro aí para as meninas que vieram do Maria Marques, as cuidadoras maravilhosas, e um bom dia a todos vocês. E continuando, eu vou chamar o nosso diretor, o Assis Costa, o diretor da escola. Aqui também está a Itla, nossa coordenadora pedagógica, e ele vai dar uma pequena palavra para a gente começar a palestra. Muito obrigado, professor Dalberto. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande recebê-los aqui em nosso evento, né? Um evento que tem assim, uma missão muito importante. Hoje nós sabemos que as nossas escolas estão repletas de crianças com necessidade especial, e é uma oportunidade muito grande em ter aqui o nosso professor Wilson, que todos nós sabemos da capacidade, do trabalho que ele realiza em relação a essas necessidades, tá bom? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a professora Ana Paula, ela que é coordenadora do Núcleo de Educação Especial da Secretaria de Educação, professora Paula, e sua equipe que se faz presente aqui, representando a Secretaria de Educação. Também temos a professora Nízia, que está aqui representando também a SME, os cuidadores, tanto da Escola Napoleão, que ainda não chegaram, mas que estão a caminho. Ô Anísia, com certeza a Anísia também é uma das pessoas que tem um caso, uma criança especial, porque quando a gente fala, quando eu falo especial, é porque elas são tão lindas, elas são tão divinas, que aqui eu tenho um exemplo, aqui o Theo, que é uma criança que representa muito bem o pessoal especial, porque o Theo é especial. Professores, profissionais do AE, sintam-se abraçadas e acolhidas, né? Também agradecer a presença do vereador Geórgenes, que está conosco aqui, do nosso presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, professor Afonso, também está marcando presença aqui. Muito obrigado, professor, sinta-se abraçado e acolhido por todos nós que fazemos a Escola Napoleão Bonaparte Viana. Também os nossos colegas diretores, coordenadores pedagógicos, que nessa manhã eu sei do ativismo que acontece nas escolas, e sei que vocês fazem assim uma mágica para poder estar aqui, mas com certeza é de suma importância a presença de cada um de vocês. Também agradecer a professora Aulisete, professora Cíntia, que foram as mentoras nesse momento, professor Glauberto, que possibilitou a presença do professor Wilson Cândido aqui. O professor está aqui como voluntário. Agradecer ao professor. Enfim, gente, dizer para vocês que é um prazer muito grande a Escola Napoleão poder proporcionar a cada um de vocês esse momento, tá certo? E
E um agradecimento todo especial à direção do Instituto Federal de Educação Campus Maracanaú pela cessão desse espaço, com toda a condição, com toda a logística. Muito obrigado mesmo, de coração, a todos que fazem o IFCE de Maracanaú. Então, desejar a vocês uma excelente palestra, né, com o nosso professor Wilson. Professor, muito obrigado pela sua presença. Sei que o senhor vai dar um show aqui para esse pessoal, sei da sua capacidade e da sua competência. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Valeu, gente. Bom dia, pessoal. Eu vou descer. Você quer gravar, né? Eu não vou ficar andando. Tá certo. Falar sobre educação inclusiva às vezes me incomoda um pouco, porque a gente parece que está falando o tempo inteiro da pessoa com deficiência. Isso precisa ser corrigido, isso precisa ser revisto por nós da escola. A gente não está falando do autismo, a gente não está falando da deficiência intelectual, a gente está falando do aluno. Na minha escola tem alunos incluídos, na sua escola não tem alunos incluídos, na sua escola tem alunos. A gente ainda faz essas distinções porque a gente ainda está no movimento paradigmático, quebrando esse modelo que ainda está tão bem instalado. Primeiro, a gente precisa entender: a educação inclusiva se destina a todas as pessoas que fazem parte de qualquer contexto social, seja a escola, família ou espaços sociais de convivência e trabalho. A educação especial são serviços de suporte para aquele público que nunca teve acesso porque se entendia que aquele espaço não pertencia a ele, porque ali não era lugar para ele, porque não sei trabalhar com ele. Então, essa educação especial que a gente tanto fala, que inclui o intérprete, que inclui o profissional do AEE, que inclui os serviços arquitetônicos como rampa, tudo aquilo que a gente pode usar para minimizar qualquer dificuldade desse público está dentro desse movimento chamado educação especial, dentro e fora da escola. Educação inclusiva se aplica a todos. A velha pergunta que eu escuto o tempo inteiro: esse aluno não tem laudo, eu devo fazer adequação curricular para ele? Para qualquer aluno com laudo ou sem laudo. Laudo diagnóstico é um documento clínico, nem é para ser falado na escola sobre ele, porque ele não diz qual vai ser o seu passo a passo pedagógico. O passo a passo pedagógico é uma avaliação que se faz desse aluno, seja no AE, seja em sala de aula, pedagogicamente falando. O laudo é uma informação adicional a mais que eu vou ter para somar naquelas que eu consultei pedagogicamente, para que eu possa caminhar direitinho e não criar mais obstáculos a esse sujeito. Então, esse entendimento tem que ser, de fato, instalado. Outra questão que ainda incomoda é cobrar dele, cobrar dela e não fazer o meu. Escola tem um papel, AE tem um papel, família tem um papel extremamente importante, que se não for somado aos papéis primários que eu acabei de falar, não vão fazer sentido. Não adianta trabalhar lá no AE, tentar em sala de aula, se em casa não tem continuidade do que é feito lá. Não adianta eu explicar sobre autismo aqui se você não vai ler em nenhum momento em outro lugar. Não vai adiantar um aluno ir para a escola se em casa ele não vai fazer atividade, ele não vai pesquisar. É a mesma coisa quando se fala de atendimento. Eu passei 25 anos trabalhando como terapeuta ocupacional. E eu sempre dizia para as mães: não adianta eu trabalhar 40 minutos com seu filho, para que ele fique sentado, vestido e calçado, durante uma vez ou 2 vezes por semana, se ele chega em casa, tira a roupa e você não cria nenhuma estratégia para ele ficar vestido e calçado. Não faz o menor sentido culpabilizar a escola, culpar quem atende, se eu não estou me colocando na condição de participante do processo. A família tem um poder absurdo. A gente está aqui hoje conversando sobre esse assunto, não é porque a escola abraçou e acolheu a inclusão, não. É porque a família militou e está militando, está cobrando, políticas públicas foram criadas, nomenclaturas foram mudadas. O autismo chegou na escola em 2013. Não tem nem 10 anos. E o autismo existe há 116 anos. E ele chegou na escola em janeiro de 2013, graças a uma mãe que nem tinha mais seu filho frequentando a vida escolar, que já é um homem, mas ela foi militar para que uma política nacional que instituísse os direitos da pessoa com autismo fosse sancionada, que é a Lei 12.764, do dia 27 de dezembro de 2012, conhecida pelo nome dela, Berenice
piano. E ela não fez pensando nela, ela fez pensando nas próximas mães que vão vir depois dela, que ainda tinham matrícula negada, que tinha filho que precisava de um profissional de apoio e ele não era destinado a ele, e ainda tinha situações absurdas. E o pior, olha que interessante o tema: autismo, deficiência intelectual e síndromes infantis. Como não aparecia no termo transtorno global do desenvolvimento ou autismo daquela época, a palavra deficiência, as pessoas não entendiam que esse sujeito fazia parte daquele público de direitos voltado à pessoa com deficiência. Lembra do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Mas não está falando de autismo, porque autismo não é deficiência. Pesquisas americanas descobriram que 75% das pessoas com autismo têm algum prejuízo intelectual, que pode ter a deficiência intelectual associada. A Lei 12.764 transformou, a partir da sua sanção, a pessoa com autismo em pessoa com deficiência para efeito legal, mesmo eu sabendo que existem muitos autistas que não têm deficiência. Mas para ter direito a todas as políticas, eles são considerados pessoas com deficiência. O último documento, 2014, DSM-5, Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, que é convertido, agregado a um documento pela Organização Mundial da Saúde, chamado CID, Classificação Internacional das Doenças, obriga o médico a dizer se aquele diagnóstico de autismo tem ou não a deficiência intelectual associada e como está a capacidade de linguagem desse sujeito, que a gente vai ver daqui a pouco. É preciso o médico informar o que vem junto do autismo. O autismo nunca vem sozinho. A primeira questão que vem junto com ele é transtorno de fala, de comunicação, de interação social, transtorno de processamento sensorial, presença ou não de um prejuízo cognitivo ou intelectual, além de transtornos motores, pode haver quadros de epilepsia, de síndromes associadas. Portanto, o mais significativo para tratar é a comorbidade, é o que vem junto do. O autismo nasce com você e morre com você. A melhora dos quadros associados é que vai dar qualidade de vida à pessoa com autismo. A gente tem autistas que estão entre nós e a gente nem sequer percebe, porque a gente ainda tem uma ideia de que o autismo tem cara, não tem? Mas nem parece autista. E parece com o que o autista? Né? Não é uma síndrome que tem uma estampa desenhada. É uma pessoa que é preciso que você conviva para identificar quais são as dificuldades no traquejo social, na comunicação, no entendimento literal ou não, nas questões de ordem sensorial, que é presente em 90% dos casos, nas dificuldades de compreensão, na própria imaturidade comportamental, que muitas vezes está abaixo por diversos prejuízos, e não é nem pela deficiência intelectual, que um autista leve, que a gente chama de leve, que eu vou já explicar que não existe, esse leve, mesmo o documento trazendo, eu sou contra ele, a gente não vai encontrar a mesma maturidade com uma pessoa que não tem autismo. Não é porque ele tem a deficiência, é porque existem perdas significativas de trocas do dia a dia que dá a ele imaturidade por não ter convivido bem com isso. Vou agora explicar o porquê que eu não aceito leve, moderado ou severo. Seu filho tem autismo o quê? Leve, moderado ou severo? Aí eu vou dizer, moderado em que área? Que pode ser moderado na fala e ser grave na questão sensorial. Ele pode ser leve na questão sensorial e ser super leve na fala e na comunicação e ter dificuldade no aprendizado. Não dá para classificar a leveza do autismo. A gente usa esse leve, sabe por quê? Porque a gente está entregando mais fácil. Por exemplo, a mãe chega na escola e diz assim, meu filho é autista. A escola diz assim, você é agressivo? Ele bate, ele morde, porque já é uma barreira para se preparar contra o outro. Aí a mãe chega e diz assim, meu filho tem autismo, mas é leve. Esse mais é leve para dizer, calma, ele é leve, não é tão grave, aceita melhor, que a gente tem muito isso. Chega na escola, independente do autismo, amanhã e diga assim, eu passei pelo psiquiatra e ele disse que eu tenho transtorno de ansiedade, ou toque, ou depressão. Você já olha para a pessoa com outro olhar. Esse rótulo diagnóstico é um rótulo pesado. Famílias perdem a identidade em função do diagnóstico do seu filho.
É a mãe do autista, é o pai do autista, é o irmão do autista, é a professora do autista, como se o autista não tivesse um nome e esse autismo fosse a classificação dele. Autismo não define ninguém, é uma característica a mais que ele tem, como qualquer um que a gente tem. Por que a gente trouxe 3 temas para vocês? Primeiro, porque o autismo parece que ganhou notoriedade sobre todas as deficiências. Olha o assustador. Antes da pandemia, nós dizíamos que o mundo tinha 1% das pessoas com autismo. Se a gente tomasse esse 1% como referência para o Brasil, que só recentemente agregou o autismo ao censo, que ainda nem aconteceu, nós tínhamos antes da pandemia 2 milhões de brasileiros com autismo. Da pandemia para cá, nós temos 4.800.000 brasileiros com autismo, mesmo que o censo ainda não tenha nem acontecido. Por que a gente tem tantos quadros a mais de autismo? Facilitou-se muito com o último documento do DSM-CID-11. Autismo saiu do consultório médico e foi para a escola, foi para o trabalho, para as rodas de conversa, para a mesa da família, para o Ministério Público, para a TUFOL, para a carteirinha, para todos os locais, porque o autismo está onde ele quiser estar. E a gente tem que discutir esse assunto em todos os lugares. A gente ainda não naturalizou o autismo, a gente naturalizou a síndrome de Down, a gente não tem mais o pavor que se tinha há décadas atrás, porque se esperava que qualquer pessoa fora do chamado padrão convencional era agressiva, não era social. É tanto que na época da minha faculdade, a gente dizia, deficiência, olha os absurdos. Por isso que é importante a renovação do conhecimento. Se eu fosse falar de autismo hoje, de 25 anos atrás, quando eu fiz a faculdade, era síndrome de Kanner. Deficiência intelectual era retardo mental treinável, educável e tratável. E hoje é transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual. Ou desordem do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual. E o autismo é transtorno do espectro do autismo. Cresceu a quantidade de diagnósticos, de 1943 para hoje, cresceu 7.400%. Foi o crescimento de conhecimento. A escola hoje sabe muito mais sobre autismo do que o consultório. A gente domina muito mais o autismo do que um médico, um profissional da saúde, que tem que ver milhões de outras condições diagnósticas e não aquelas mais pontuais da educação especial. Então a gente está estudando mais, tem cursos, tem palestras, tem mães buscando informação. A primeira coisa que a mãe faz é querer entender o que é para melhor conduzir o seu filho. Ela não está querendo ser terapeuta porque ela não fez a formação, não está querendo ser essa ou aquela profissão, ela está querendo entender como o filho funciona. Porque se não começar esse entendimento em casa, ela não vai poder cobrar outras questões fora dela e nem continuar o trabalho que é feito nesses outros locais. Deficiência intelectual tem um percentual também de 1%, que é bem significativo, mas ficou abafado porque ele está presente nas síndromes, ele está presente em muitos casos de autismo, ele está associado com outras deficiências, e a gente conseguiu meio que normalizar no sentido de naturalização. A gente não tem mais aquela mesma dificuldade que se compreende, apesar de que é importante ficar claro que um diagnóstico de deficiência intelectual, mesmo estando lá na obrigação do médico de especificar para o autismo, ele só vai ser dado com precisão a partir de 5 anos de idade. O autismo, 1 ano, 1 ano e meio, até 2 anos e meio, 3 anos, já se tem precisão dos sintomas presentes e do fechamento do diagnóstico. Antes a gente esperava 9 anos, 12 anos de idade. A lista de espera de neuro, há uns 10, 20 anos atrás, era de 7.000 pessoas. Você ficava 7 anos, 15 anos esperando para ser diagnosticado, porque não tinha neuro. Tem hoje? Também não tem. A gente tem 3, 4 neuropediatras de referência no estado do Ceará. Vai marcar a consulta com ele hoje? Para 2024. Para 2023 não tem mais. A mãe pode pagar? Não, é 800, é 900, é 1.200. Eles nem querem mais plano de saúde porque não compensa. Alguns municípios fazem contratos para que viabilize isso, acontece, mas ainda assim é demorado. Existem diagnósticos equivocados? Muitos, porque o menino não interagiu, é autista. A pessoa liga para mim e diz assim: professor, eu fiz um curso com o senhor recentemente, eu sou profissional da área X,
Eu queria saber se minha filha tem autismo. Por quê? O telefone, tá? Porque eu vou dar de mamar e ela não olha, ela não olha para você. Ela tem quantos meses? 3. Você já quer achar o autismo na sua filha de 3 meses? Eu achei. Sintomas de risco são aqueles sintomas que se parecem, que podem passar e não ser. A gente está se antecipando, é bom porque a gente está se antecipando muito na observação para garantir estimulação precoce e ganhar o chamado tempo de janelas de oportunidade. O que é janelas de oportunidade? É você identificar cedo, estimular cedo para garantir que esses 7 primeiros anos de vida sejam os 7 primeiros anos onde todo o cérebro funciona muito mais e tem mais aberturas para receber os estímulos. Mas a gente está exagerando um pouco. A outra liga diz assim, meu aluno passa a manhã toda debaixo da mesa, ele é autista? Não sei não, o aluno é cedo. Professor, que atividade devo usar com meu aluno? Pois é seu aluno, eu não sei. Gente, eu não vim aqui trazer receita. Eu vim falar do contexto geral. Cada um vai observar o contexto geral e vai ver o que tem no seu filho, o que tem no seu aluno e como você pode trabalhar em cima do que ele tem. Se eu pegar o meu livro de autismo e disser assim, tá aqui, seu filho é isso aqui, ele está ferrado, seu filho. Que eu disse tudo do autismo, mas ali nem metade tem no seu filho, o que não deixa de ter autismo. Mas imagine se a pessoa tivesse tudo que tem naquele livro. Ela não estava sem jeito a vida dela, né? Então esse modelo pronto a gente tem que acabar. Não existe receita pronta, não existe material pronto, não comprem livros de internet que está vendendo atividade para autista, não existe jogo para autista, não existe atividade para autista, existe um material que você vai ver se vai se adequar ou não ao seu aluno, ao seu paciente, ao seu filho, se pode funcionar ou não com ele, mas não vá comprar como sendo aquele que foi feito para o autista. Eu tenho uma loja. Professor, quais os jogos que você tem para... Duas perguntas erradas. Quais os jogos que você tem para autista? É criança? Todos. Ele gosta de quê? Aí o ponto de partida. Ele gosta do quê? Aí eu vou começar por aquilo que ele gosta, por aquilo que ele sabe, para chegar aonde eu quero estimular, que é aquilo que ele não sabe. Se você começar ao contrário, perdeu o cliente. Ninguém começa um livro sem ter interesse pelo tema. Não é? Então a gente começa por aquilo que ele sabe. Então não vá procurar esse material pronto. Segunda pergunta errada. Virou moda. Eu preciso de jogos sensoriais. Todos são sensoriais. Sensoriais porque você vê. Sensorial porque pode fazer barulho. Porque você toca. Porque tem texturas. Porque tem movimento. Sensorial não é só questões táteis, não. É tudo que envolve nossos sentidos, visão, audição, olfato, paladar, tato, sentido vestibular, sinestésico, proprioceptivo, interoceptivo, termoceptivo. Nossa, olha a quantidade de coisas. Não é a areia cinética, não é o recurso molinho, é tudo. O que está em prejuízo nele é a questão de pegar nas coisas. Então vamos começar pelas questões táteis. Mas a gente cria um modelo e parece que esse modelo é o modelo correto. Tá? Então cuidado com isso. Todo jogo é bom, desde que haja identidade com seu filho. Cães são excelentes para terapia? São, se seu filho se identificar. Se ele não se identificar, não é que não preste, não funcionou com ele. Aba é excelente? É, para uns e para outros não. Existem milhões de programas de intervenção. TIT, PEPS, Plurtime, Prompt, nem preciso traduzir isso, né? De Plurtime, Padovan, né? Ecoterapia, sinoterapia, cãoterapia, todos são bons, mas quem vai dizer a qualidade ou não é quem vai receber, se identifica ou não com isso. Olha o universo que é o autismo. Por isso que eu agreguei com outras questões. Nós temos autistas com síndrome de Down. Olha que interessante. Só bem pouco tempo atrás, descobriu-se que 24% das pessoas com síndrome de Down têm autismo. Mas a gente vê o quê? A síndrome de Down. Porque está fisicamente estampada naquela característica que a gente tem marcante do olhinho, do cabelo, da estatura, da mão, não é? 77% das pessoas com autismo têm transtornos motores, estereotipias, andar na ponta dos pés, os movimentos repetitivos. 40% dos autistas podem ter crises convulsivas associadas, vão precisar de anticonvulsivantes,
dependendo da qualidade da convulsão. Tem uns quadros mais graves que precisam de canabidiol, para a justiça, porque é mais potente. 44% dos autistas têm TDAH associado. Uns foram diagnosticados com TDAH, outros com autismo, e só agora autismo com TDAH. Vão precisar de risperidona, de Ritalina, de Venvance, para melhorar a agitação, a inquietação, o déficit de atenção. E assim vai, 6% tem Tourette, e assim outras tantas condições diagnósticas. Por isso que não pode ser um diagnóstico dado numa primeira consulta e ponto. Ele tem que ser visto e revisto, porque pode ter coisas agregadas. Eu estive no município um dia desse e uma pessoa disse assim: aqui tem um neuropediatra que é fantástico. Quando diz isso eu já fico assustado. Fantástico por quê? O professor tem uma precisão para fechar o diagnóstico, que é uma coisa assim, impressionante. Numa manhã, de 8 ao meio-dia, ele fechou 48 diagnósticos de autismo. Eu disse, bom, ou ele é um X-Men, Xavier, né, que tem o poder de mentalizar e descobrir, ou ele está brincando com diagnóstico de autismo. 5 minutos uma consulta? Calcule aí, 4 horas dá quanto? 240 minutos. Se eu dividir por 48 pessoas, são 4 minutos de consulta. Gente, um diagnóstico de autismo é uma consulta, um M-Chat, que é uma entrevista com a mãe, uma observação com a criança, para ver como é que ela comunica, interage, brinca, vai para casa, pede um Bera com fono, pede um eletro, pede o relatório da escola, e daqui a um período você traz a criança de novo para a gente ver os relatórios, ver se ele tem perda auditiva pelo Bera, que pode ser confundido com surdo, né? Se não for surdo não vai dar nada. Ver o que tem de alteração no eletro para ver se existe qualquer condição que justifique esse comportamento, que não vai achar autismo. Ouvir o relato da mãe, e aí eu vou dizer, pode ter autismo. Qual vai ser mais ou menos a dificuldade dele? Aí o médico aplica uma escala chamada CAS, para ver o nível de complexidade que a criança tem. Não é no momento de 5 minutos. São várias consultas, infelizmente, de 6 em 6 meses, de ano em ano, dependendo da realidade de cada município. Quem mais fornece informação é a mãe, que nem sempre fornece, ela mascara, ou ela quer demais, ela exagera. O professor que já manda o diagnóstico pronto, cuidado, professor, ao fazer o encaminhamento para o diagnóstico. O menino tem ecolalia, tem tiroidopia motor, autismo. Você induz a um diagnóstico que acaba trazendo complicações, porque não vai ser uma condição real. Você dá um diagnóstico pedagógico, pode descrever as dificuldades, mas sem apontar para essa ou aquela condição, porque você acaba dando ao médico o poder de diagnosticar o relatório, e não de olhar a criança, entrevistar a mãe e ver se realmente aquilo que está no relatório condiz com essa criança. Infelizmente a gente sabe que tem médicos que nem olham o relatório, tem médicos que olham o diagnóstico do relatório, mas tem médicos mais criteriosos que vão brincar com a criança, vão conversar, vão ver realmente tudo isso. Cada situação é uma situação em particular. Bom, veja que eu não saí do slide, né? Eu falo no caminho. Então, deficiência intelectual é esse quadro que a gente tem aí, ainda em muita confusão. Só vai ser preciso esse diagnóstico após 5 anos de idade, quando a criança entra na chamada idade escolar, 4, 5 anos de idade, porque já teve maturidade para se observar o nível de desenvolvimento da fala, da linguagem, da comunicação, do aprendizado, né, formal e não formal, e daquele aprendizado que você espera que a criança na escola já tenha. Participar da roda de conversa, solicitar aquilo que ela deseja, encontrar um canal de comunicação, aprender e fazendo associações, que é o processo natural que você tem. Antes dos 5 anos é precoce demais se afirmar que alguém tenha a deficiência intelectual, se não tiver junto com um quadro sindrômico, que já traz aí uma possibilidade de se entender que pode estar ali presente essa condição diagnóstica. No caso do autismo, primeiro o médico vai ver se tem ou não a presença do autismo. Depois ele espera para mais à frente associar com a deficiência intelectual, com o TDAH. O TDAH também precisa dos 4, 5 anos de idade para se entender se aquele comportamento é só uma agitação ou se faz parte de uma situação que
persiste por mais de 6 meses, com mais de 6 sintomas, em 2 ou 3 ambientes diferentes, que é o que eu vou trazer no meu livro do próximo ano sobre TDAH, tá? Mas essa condição precisa ser esperada, não é de imediato. Ah, mas ele passou a risperidona muito cedo. A risperidona é independente do TDAH. É para crianças que se automutilam, que são hostis, que são agressivas, que dormem mal, que têm dificuldade de atenção. Risperidona se usa hoje até para Alzheimer, para a qualidade do sono, da agitação. Portanto, mesmo sendo algo que ficou muito comum entre os autistas, é uma condição necessária. A primeira orientação que se dá para tratamento de pessoas com deficiência é a psicoeducação. São as abordagens pedagógicas, clínicas de atendimento. Não está funcionando, a segunda questão a ser somada é a psicofarmacologia, que é a psicoeducação mais o uso medicamentoso, já que o trabalho só com os terapeutas não surtiu o efeito que se espera, porque precisa de uma condição de melhora maior. Se o médico passou o remédio, é ele que tem o poder de aumentar a dosagem, de diminuir, de combinar ou de retirar. Estou dizendo isso por quê? Mães aumentam a dosagem, mães retiram, mães diminuem, mães trocam remédio com mães, não se viu no meu, toma o que vai se vir no seu. Aí a mãe chegava para mim e dizia assim, mas é porque estava tão agitado e eu tirei a medicação. Aí eu dizia assim, a senhora fez medicina aonde? Pô, como assim? A senhora é médica? Ah, eu vou drogar meu filho, não. A medicação que se usa para autismo, para TDAH, para diabetes, para hipertensão, é para a vida toda. Você pode até mudar a dosagem, porque está mais surtindo efeito, substituir, mas são necessários. Por que a risperidona passou a ser utilizada desde 2014 para autistas e outros quadros semelhantes, mesmo sendo um antipsicótico? Porque de todos os remédios que se experimentou com autista, foi o medicamento que menos efeito colateral provocou nele. Ah, mas no meu não serviu, não vai servir no seu. O seu é o seu, o dela é o dela. O seu toma um comprimido, não dá certo, o dela toma metade de uma banda e funciona muito bem. Peso, altura, a idade é levado em conta na prescrição da dosagem. Mas quem vai fazer isso é o médico. E a gente vê isso acontecer. Esqueci de dar, acabou, daqui a 15 dias eu compro. Caiu o efeito do medicamento daqui a 15 dias. É um corpo estranho. O organismo vai criar uma proteção, quando ele vier de novo, o efeito não é mais o que fazia quando você dava antes de interromper o ciclo. Portanto, a medicação é um ponto lá do final que a gente ia falar, mas é um ponto necessário e é um problema para a escola. Ah, ele toma um remédio no horário da aula. Por que a escola não dá? Porque ela não tem esse papel. Se for um caso muito grave que tenha esses ciclos de medicação, você pode, informalmente, criar uma parceria para que seja dado lá. Mas a escola tem outras atribuições, ela pode esquecer, você vai culpar. Então, crie, organize um horário para que a criança já venha medicada, ou tome a medicação depois, dependendo de cada realidade. Eu não posso passar para ninguém competências que são minhas. A gente tem muito disso acontecendo, salvo casos onde existem ciclos de medicação e você tenha que combinar com a escola, porque a criança não pode interromper aquele ciclo, né, e tem horários pré-estabelecidos, mas cada um com sua função. Cuidador escolar não é professor, cuidador escolar não é profissional de AEE, AEE não é professor, professor não é AEE. Vamos definir logo isso? Professor trabalha, media processo de ensino e aprendizagem. Trabalha com conteúdo curricular. A AEE não tem nada a ver com conteúdo de sala de aula, não tem obrigação de compreender conteúdo de sala de aula, não vai adequar a atividade para você, porque não tem obrigação de entender seu conteúdo. Ele pode te orientar, te dar dicas, te dar ideias para você ajustar com o seu conteúdo. Cuidador profissional de apoio cuida ficando dentro da sala ou ficando fora da sala. Vamos definir. Ficando dentro da sala, quando se tem casos extremos de dificuldades motoras, comportamentais, onde você tem que ter a presença marcante ali do sujeito ao lado do outro para ajudá-lo. Casos mais simples que não precisem disso, ele fica lá fora, só vai ser solicitado quando houver necessidade de levar ao banheiro, de levar à cantina, de ir para um outro espaço. São
diferenças na abordagem. Ah, mas ele não quer ajudar na atividade pedagógica, ele não pode ajudar? Pode, mas quem elabora é você, professor. Quem aplica é você, quem acompanha é você, ele pode até ajudar, mas ele nem tem formação para isso, nem obrigação pedagógica, porque o trabalho pedagógico se faz pelo professor do sala de aula. Relatório do AEE pode ser usado aqui para avaliação do aluno. Relatório do AEE descreve o que foi feito nos atendimentos. Relatório de sala de aula descreve o processo de ensino e aprendizagem, o que houve de avanço ou não e quais foram as dificuldades. Esses pontos eu já estou até cansado de repetir. Eu falo o tempo todo isso, mas parece que a gente está o tempo inteiro achando que se tem AEE na escola, toma que o filho é teu. Tem um cuidador, vai passear com ele porque ele não está deixando ele dar aula. O cuidador não está ali para passear com criança pela escola. Ele pode sair com ela de vez em quando? Pode. Está desorganizada? Sai um pouquinho com ela, reorganiza e volta. Cuidado! Quem é cuidador? Alunos com deficiência são iguais a qualquer aluno. Se eu sei que se eu gritar e eu queria tanto sair, ela vai me tirar da sala, eu vou gritar para ela me tirar da sala. Isso é chamado de comportamento para barganha do que eu quero. Ele vai gritar porque sabe que você vai sair com ele. Se você criar uma estratégia que você entendeu que ele não está tendo necessidade de sair, ele pode até buscar um outro artifício para sair, mas esse não funciona demais. É a mesma coisa de você ir com o filho para o shopping. Se jogou no chão, deu um escândalo, todo mundo, que mãe é essa? Como é que uma mulher dessa tem um filho? O menino quer esse brinquedo, é só R$900, ela não quer dar. Aí a mãe compra o brinquedo, o menino levanta, parece que as lágrimas voltam para dentro dos olhos. Birra é um comportamento que acontece com qualquer criança, neurotípica ou não. Até 4 anos de idade, toda criança tem birra. Ela se joga no chão, ela se bate, ela olha para você para ver a sua reação, ela se joga no chão de novo, se bate, você nem brigou, ela bate a cabeça com força. Se você ignorar, ela vai ver que não funciona, se levanta. Uma criança com comportamento disruptivo, desorganizado, porque alguma coisa não está bem com ela, ela se desorganiza, você pode dar o mundo a ela. Ela vai levar um tempo imenso para se reorganizar, porque é uma questão de desconforto, não é uma barganha para conseguir alguma coisa. E qualquer criança faz birra. Se até o adolescente faz birra em sala de aula, não faz? Ele cria qualquer coisa para mandar ele para a direção, para tirar da sala, portanto isso vai acontecer. E aí o cuidador tem que ter cuidado para identificar o que é um comportamento desconfortável, que ele não sabe como administrar, e precisa sair um pouquinho para voltar em seguida, e o que é um comportamento porque ele está apenas querendo sair. Não alimente isso de ficar nessa saída o tempo inteiro, porque ele nunca vai criar o hábito de ficar em sala de aula. O hábito é uma questão construída. Eu sei que nós temos casos de crianças que são negociadas com a família a ficar até o horário do intervalo. E depois do intervalo parece que o cérebro não volta mais para o normal, né? Para qualquer pessoa. Essa criança com autismo que vai embora depois do intervalo é um problema. Eu sei que acontece muito isso em algumas, por que é um problema? Porque se eu não encurtar esse tempo de ficar só até o intervalo o mais rápido possível, eu vou criar uma rotina e um hábito de só ficar na escola até o horário do intervalo. Eu nunca vou conseguir ficar até 11 horas. Já foi alimentado na cabeça dele, e ele tem um relógio biológico que é só até aqui. Então, inicialmente, se pode fazer esse contrato de ficar com a criança até onde ela aguenta, mas trabalhando para que ela possa ficar até as 11 horas. Não estique por meses. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma criança que era bem agressiva. E a mãe um dia chegou no atendimento e deu um suquinho para ele tomar antes de entrar na minha sala. 2 dias depois ele voltou para o atendimento e ela deu um suquinho para ele entrar na sala. Tomou o suco e entrou. 2 vezes. Na semana seguinte, ela chegou e não trouxe o suco. Ela já criou um hábito, um ritual de tomar o suco antes de entrar na sala. Quando eu ouvi, foi os gritos dele lá fora, batendo nela, rasgando a roupa dela. É lógico que por dentro eu fiquei agitado, mas por fora, o que é que houve?
professor do nada, ele me bateu, né? E ele chorando e gritando. Entrou na sala, quis me bater, porque ele não é agressivo comigo, é a extensão da agressividade dele vai atingir quem está à frente dele. Ele entrou, quis me azunhar, quis me bater, e eu não preciso, não fiz nada. Comecei a contar, vamos fazer o jogo, ele chorando. O que foi acontecer com ele? A terceira pessoa. Ele tá com raiva, ele, terceira pessoa, né? A inversão pronominal. E foi o que aconteceu? Eu fui cantando, mostrando o jogo, ele fez um jogo chorando, fez um outro jogo chorando, e se acalmou. Quando terminou, o que foi que houve com você? A mãe dele não fez o quê? A mãe dele não deu o suco dele. Aí eu cheguei lá fora, a mãe chorando, eu fico aqui que eu venho já. Foi acontecer nada. Gente, nenhuma criança com autismo se desorganiza sem motivo aparente. Sim. Muito rígido ainda, essa inflexibilidade mental, ela é muito presente pelo prejuízo de córtex pré-frontal. Criou um caminho, repetiu o caminho, ficou o caminho. E aí ela disse, não aconteceu nada, eu não fiz nada. O que é que você fez nos últimos dias igual e hoje não fez? Aí ele quis o suco, que suco? Eu estava dando suco todo dia antes dele entrar. Você criou um ritual. E se você criou um ritual, você tem que ter cuidado, porque esse ritual, para ser quebrado, precisa ser antecipado, precisa ser avisado. Viesse de casa dizendo, hoje não tem o suco, certo? Hoje você vai tomar água, hoje não vai tomar nada. Tá lembrando, né, que hoje não tem o suco. Então seu filho não se desorganizou do nada. Você criou um ritual, não respeitou o ritual, e ele acabou se desorganizando. Aí agora vamos lá, abraçar sua mãe, que ela está chorando, pedir desculpa a ela. Pediu a desculpa, mas quem merecia uma desculpa era ele. Porque você criou o hábito. Ana Paula, chega amanhã na secretaria e bota você agora numa sala que você odeia. Nós aprendemos a ser falsos. A Ana Paula vai sorrir. Essa sala é ótima. Inferno, né? Ela vai sorrir, ela vai por dentro sofrer, ela vai dar uns murros na cadeira, ela não vai transparecer, porque a gente aprendeu por essa região cerebral que a gente tem que ser fingido. Autistas são sinceros, diretos, práticos, ao pé da letra. Tô feio ou bonito? Feio. Eu tava um dia desse com um copo, eu sou viciado, eu sou colecionador de copos. E era mês de outubro e eu com um copo Papai Noel. Aluno com autismo. Papai Noel, né? Eu disse, é. Aí ele foi e se incomodou com aquilo. Aí ele vinha de novo. É do Natal, né? É. E voltou assim. Sabia que outubro é Halloween? É ao pé da letra. Se outubro é Halloween, você tinha que estar usando uma bruxa, Natal no mês de dezembro. Nós é que aprendemos a fazer as coisas de qualquer jeito, mas eles são muito literal. Isso está ligado aos chamados neurônios espelhos, que estão em prejuízo na pessoa com autismo, ou por não estar copiando muito bem, e mais tarde não conseguem fazer interpretações. Aquela prova que a... Qual é o nome dela? Não. Pronto. Ah, falei contigo, né? Que ela disse, adaptação. Tem que ser, para um autista, tem que ser claro, direto, sem duplo sentido. Perguntas com 4 opções é a treva. Deixe espaço, coloque palavras para ele escolher, mas opções confundem. E, não, se, respectivamente, isso é casca de banana que a gente sofreu a vida inteira. Para quem entende muito ao pé da letra, uma pergunta com duplo sentido pode confundir. Coloque ao lado de cada número o seu nome. Wilson. Escreva o nome de cada número dos respectivos papais. O seu nome é o seu nome. Estava avaliando um rapaz no ensino médio um dia desses, com autismo e deficiência intelectual, e a psicóloga disse assim, era eu, terapeuta, a psicóloga, a fono e a pedagoga. Eu vou fazer uma pergunta e você vai completar, certo? Um rapaz segurando a galinha pintadinha, porque é um objeto de transição que deixa ele mais organizado. Eu perguntei, você gosta da galinha pintadinha? Eu adoro os esmalte. Aí ele disse, eu gosto, é bobo, né?
Eu disse, não, você gosta? Ele disse, eu me sinto bem, eu fico mais à vontade. Então pronto, não tem nenhum problema. A gente vê muito isso. E ela disse assim, eu vou perguntar e você completa. Na minha casa tem... Aí ele olhou para mim e disse, Juliana, na casa dele. Na sua casa tem uma sala, um quarto, um banheiro e a cozinha. Eu gostaria que meu pai fosse Juliana é o pai dele. Você gostaria que o seu... Gente, compreende ao pé da letra. Eu não sei quem é seu pai. Eu não sei como é a sua casa. O autismo é isso. Não vai adiantar eu falar um monte de coisa do autismo. Eu tenho que entender como me dirigir ao autista, porque ele é literal, ele é concreto, ele confunde o duplo sentido. Metacognição é um prejuízo muito presente. Esse neurônio espelho nos dá a capacidade de imitar. Quem é pai ou mãe vai lembrar que seu bebê soltava beijos, dava tchau, não sabia nem o que era. Imitar, fazia careta. Naturalmente, esse processo funcionando bem, conforme a criança vai avançando e ele vai amadurecendo, as caretas ganham sentido. Sorriso, acolhimento, mexendo com você. O tchau entende que alguém vai embora, e o autista demora tempo a entender isso. Porque sair da imitação para a interpretação é um prejuízo. Imagine chegar no ensino, onde você tem que ler, entender e dar uma resposta que não seja aquela tal qual. Essa metacognição é a compreensão para além do que está posto. E na pessoa com autismo a gente tem dificuldade. Se a gente tem nos que não tem autismo, imagine nos que tem. Outro exemplo importante. Um surdo, filho de uma colega, formado em Direito, foi fazer um concurso lá em Minas Gerais. Surdo, não tem autismo, não tem deficiência intelectual, mas tem muitas perdas de informações, porque as meninas, coitadas, devem estar sofrendo comigo, porque eu falo rápido, né? Não acompanham todas as palavras. Elas vão fazer um resumo dentro do que eu estou falando, mas não conseguem dizer tudo. E aí chegou no concurso, ele passou na OAB e veio fazer um concurso lá em Minas Gerais. Fale sobre a lama na política pública. Surdo. Fez a redação. Eu cheguei em casa, eu acho que eu não me saí bem na redação. Eu disse pra mãe, por quê? Porque a única lama da política pública que me veio à cabeça foi a lama de Brumadinho. Lama é a sujeira da política, é a corrupção, é o desvio, é a troca de favores, é uma infinidade de coisas. E ele entendeu lama como aquela lama que invadiu a cidade, que talvez na cabeça dele, politicamente não fizeram muita coisa e que está aí rolando ainda na justiça. Surdo. Imagine um autista que tem dificuldade em entender, e eu coloco palavras com sentidos figurados, né? Vou dar um outro exemplo para a gente seguir. Eu tinha um aluno na minha turma de pós-graduação com TDAH e autismo, historiador, escritor de livros, só foi diagnosticado com autismo com 34 anos, porque os pais eram médicos e preferiram enxergar nele o TDAH e não o autismo. Ele casou, não deu certo, ele explicava as histórias porque não tinha dado certo. E ele chegava na sala e era ao pé da letra. E para eu convencê-lo a assistir algumas aulas, eu tinha que ter estratégia. Ele chegava e dizia assim, professor, hoje é difícil, metodologia. Eu disse, tu não gosta de escrever? Então vamos pensar assim, vai ser uma forma mais prática de encontrar um caminho para a minha escrita. É mesmo, né? Assistir a aula toda. Gente, a cadeira dele é aqui, em frente ao ar-condicionado, não tire. Ele ficava sempre no mesmo lugar. E aí um dia ele chegou e eu sou viciado em café. E na sala tinha uma garrafa com 6 litros, só tinha um restinho de café e eu botei para ele. Alguém chegou em seguida e disse assim, tem café ainda? Isso não acabou. O restinho que tinha, o fulano tomou. Você tomou o café todinho? Pra que ela disse isso? O professor tomou todo? Não. Ele tomou o restinho que tinha, não foi? O restinho que tinha. Tomou o café todinho, foi os 6 litros. Na cabeça dele. Então, essas coisas são bobas para nós. Mas para quem tem uma dificuldade, quem tem um prejuízo de compreensão, como é a deficiência intelectual, precisa ser claramente apresentada para que a gente não vá dizer que não entendeu, que não passou, que não merece uma nota. E essa nota também é outro problema que a gente tem na escola muito grande. Não façam isso, pelo amor de Deus, e não permitam que os professores façam.
Tá aqui a menina com dificuldades, eu sou professor, trago atividades, tento ajudar, estimulo, mas a mãe dela chegou e disse que ela tem autismo. Deixa ela sair que ela é especial, vou dar um 10 para passar porque ela é especial, eu não trago mais atividade para estimular porque ela é especial. Ela não vai aprender mesmo. Essa é a compreensão que a gente ainda tem. Aí é que você tem uma informação a mais, eu vou dizer, então vou pensar na atividade assim, que vai chegar mais próximo dela, mas não. Desiste da pessoa porque ela agora ganhou um rótulo e esse rótulo virou um descarte e não virou informação para que eu possa ampliar as minhas intervenções com ela. Gente, isso não é um caso que acontece o tempo inteiro. Deixe sair. Eu posso dar um 10 para um aluno especial, pode dar até um 20. Se você estimular esse aluno, pode dar até um 20. Mas ele não consegue fazer a prova, faça um relatório. Mas eu preciso de uma nota. Anexo o relatório à pasta e converto o relatório num conceito numérico. A gente não vive ainda o modelo cartesiano? Tirou um 10. Será que ele é 10? Ninguém é 10. E a gente está nesse modelo de querer mensurar aprendizado por uma nota, né? Então, esse é o significado da deficiência intelectual. Uma capacidade intelectual muito abaixo da média em geral, e quando a gente fala de capacidade intelectual, é essa baixa capacidade de aprendizado, que vai se manifestar principalmente no contexto escolar. Mas não é só isso, porque eu posso ter crianças com dificuldade de aprendizado e estarem dentro dos chamados transtornos específicos da aprendizagem. Dislexia, descalculia, disgrafia, desortografia, que ainda não chegou no AEE, e eu espero de coração aberto e mente acolhida que não chegue no AEE, assim como o TDAH também não chegue no AEE, e que as secretarias criem salas de atendimento educacional específico para essa demanda, que é simplesmente TDAH 8 a 13 vezes mais do que a quantidade de autistas, e dislexia é 15 a 17 vezes mais do que a quantidade de autistas. Tá? Precisam de neuropsicopedagogo ou psicopedagogo e abordagem psicológica dentro do espaço escolar, que já era para ter. Desde 2019, que foi aprovada a lei do assistente social e do psicólogo nas escolas, e a gente ainda não tem como deveria ter. Então eu espero que a lei 14254, se eu não me engano, de 2021, 14254 eu acho, dezembro de 2021, que já se passaram 8, 9 meses e ainda não se implementou em nenhum estado, que ela não seja, essa é a palavra, rebolada para o AEE, dar conta, que ele não está dando conta nem da demanda das deficiências. Quanto mais de um programa para TDAH, que não tem deficiência, apesar de sabermos que está junto de algumas deficiências também, mas existem muitos TDAHs que não têm nenhuma deficiência, né? E os transtornos de aprendizagem nada tem a ver com as deficiências, precisam de abordagens pontuais, diferenciadas, que não são aquelas complementares e suplementares que se faz no AEE. E a gente ainda não viu acontecer, e eu tenho receio de que joguem para o AEE porque não querem contratar ou não vão abrir concurso para profissionais que tenham esse direcionamento. Infelizmente, é uma realidade. E é para ter concurso para psicopedagogo ou neuropsicopedagogo para atender esses alunos, orientando o professor e a escola como proceder, né, no ajustes, flexibilidade e adequação de atividades, que ainda é uma questão que a gente precisa discutir bastante, tá? A deficiência intelectual é esse prejuízo, tanto da capacidade de aprendizado, quanto de comportamento muito abaixo da idade que a pessoa tem, que é como se fosse uma idade mental inferior à idade cronológica. Somadas a isso, tem que ter presença de dificuldades em 2 ou mais das chamadas condutas ou habilidades adaptativas, que é o que nos torna autônomos, independentes, que podemos ir e vir de forma orientada, de trabalhar, estou bem distante de você, né? Fica mais ali. E essa compreensão só vai chegar claramente depois dos 5 anos de idade. Eu posso desconfiar da deficiência intelectual mais cedo? Sim. Mas o fechamento preciso do diagnóstico só depois dos 5 anos de idade, tá? É um quadro que merece atenção especial, que ele vai aparecer em algumas questões desde cedo. Veja que no passado a gente chamava deficiência intelectual, lá da minha época de faculdade,
Eu não sou tão novo assim, né? Eu acho que eu sou um pouco mais jovem, eu acho que uns 15 anos mais jovem que a Ana Paula. Mas eu não sou tão jovem assim. Era retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, que foi a evolução do retardo mental. Hoje a gente chama esse retardo do desenvolvimento neuropsicomotor de atrasos no neurodesenvolvimento ou transtornos do neurodesenvolvimento. O que é isso? Demora para sentar, demora para segurar o pescocinho, controle cervical, demora para engatinhar, ficar de pé com apoio, sem apoio, andar com apoio, sem apoio, demora para falar, para comunicar, para interagir, demora para a transição alimentar, demora para todas as questões que uma criança que não tem nenhuma dificuldade desenvolve-se em tempo hábil, agora muito mais do que nunca. Que a gente antes esperava uma criança com 4 anos entrando no processo escolar quase sem nada. Hoje nós temos crianças com 4 anos dando show de linguagem, de palavras rebuscadas que a internet hoje fez com que isso aflorasse muito mais. Dependência excessiva. Uma criança que já vai para um nível de idade para buscar suas próprias coisas sozinha ainda precisa do auxílio para comer, para segurar a colher, para fazer atividades básicas. Pobreza no uso dos recursos, dificuldade em fazer uso simbólico, né, de alguns recursos, que é a chamada abstração. Crianças com dificuldade, inclusive, de brincar. A gente pensar no autista, por exemplo, a gente vai ver que são crianças que brincam, mas tem modelos diferentes de brincar. Eu tenho um autista que brinca super bem com qualquer criança. O que é brincar super bem? O que é brincar? Vamos lá, mexer com vocês. O que é brincar? Pegar o brinquedo e ficar com ele na mão. Não, isso é segurar o objeto. O que é brincar? Não, viu? Cuidado. Oi? Fazer trocas. O que mais? Interagir com outras pessoas, com o próprio brinquedo. Vamos pegar esse controle. Para uma criança com autismo, o que é isso aqui? Pronto, olha aqui. O filho dela tem algo, olha que interessante. Isso é um controle. O filho dela tem autismo, faz logo de carro. Isso é brincar funcional. Uma criança que não tem dificuldades no brincar, ela transforma um objeto nada a ver em um carro, em um telefone. Isso é criar representações mentais em cima do brinquedo. Lembra da tampa de panela que virava uma direção? Não tinha essas brincadeiras? Das panelas na cozinha virar uma festa de brinquedo? Muitas crianças com autismo têm um brincar pouco funcional. Eles pegam as tampas das panelas em fileira, os carrinhos enfileirados por tamanho, por cores, os dinossauros tudo organizado. Ele está brincando? Não. Ele está sistematizando a organização dos objetos, como se ele estivesse se organizando mentalmente. Ele não está brincando funcionalmente. Ele arruma e fica lá. A criança que brinca funcionalmente, ela pega um dinossauro, briga com outro dinossauro, morde um dinossauro, o dinossauro briga com o outro, vai comer, não é assim? Essa é a reprodução dos modelos sociais que a criança vai internalizando pela brincadeira. Ela imita com as bonecas a professora dando aula e passa a entender o papel da professora, a mãe cuidando da filha e passa a entender o papel de pai e mãe, o médico fazendo a consulta. Ela vê neurônios espelhos, vê, reproduzem, interpretam e ela vai aprender a entender como o mundo funciona. Quando um autista vai compreender como o mundo funciona, ele não consegue fazer essa reprodução para internalizar como cada um representa seus papéis. E aí tem uma terapia chamada Default Time, que não precisaria nem ter esse nome, quer dizer tempo de chão. Que tempo de chão nossos pais têm para brincar com seus filhos? Que qualidade nós estamos dando ao brincar do AE, ao brincar do consultório? É brincar? É brincar que traz uma representação de estimulação para neurônios que precisam ser estimulados, reativados, ramificados, ampliados. É a chamada neuroplasticidade cerebral, quando a gente propõe estímulos. Toda família tem que ter um momento para sentar no chão e brincar. Mas ele nem olha para mim. Mostre como o brinquedo funciona, mostre as possibilidades de funcionamento do brinquedo, mecanicamente e verbalmente. Você que acha que ele não está ouvindo.
Ele está ouvindo tudo. O que interessa a ele é seletivo. Ele vai repetir o que ele escutou no momento oportuno. Exemplo. Estava lá eu com meu aluno com autismo e de repente não ficou na sala, saiu correndo, estava agressivo, eu chamei a mãe, fui para debaixo de uma mangueira e ele sentado perto dela e eu conversando, sem nem me tocar que ele estava perto. Está na hora de voltar ao médico, rever a medicação, ele está crescendo, está ficando agressivo. Em casa, quando ele faz isso, ela diz, vá para o quarto, fecha a porta, está de castigo, não sai de lá. E ele faz. E eu dizendo que nos últimos tempos ele está me batendo, ele não é assim, ele já faz mais de um ano que ele não vai ao médico e ele olhando para mim. Vá para o seu quarto agora, feche a porta, não saia de lá e não seja teimoso. Ou seja, está falando de mim. Ecolalia funcional. A mesma fala que ele ouviu lá cabia nesse contexto. Ecolalia não é ruim, se eu souber como conduzir. Muitas frases repetidas dos filmes vão ser usadas em momentos pontuais. É a chamada ecolalia funcional. Cabia me mandar sair dali? Está falando de mim para minha mãe. Vá para o seu quarto de castigo. Então a gente tem que entender esse processo inteiro. Está aqui. Essa capacidade de interpretar, né, de repetir, de interpretar, quem faz são os neurônios escritos. São eles que nos dão a capacidade de sermos falsos e fingidos. Quem nunca deu bom dia quando a vontade era meter a mão nos dedos da pessoa? Não é? Autistas não fazem isso. Professor, eu estou mais gordo ou mais magro? Ele vai dizer gordo? Aí ela chega de cara e diz, você está mais gordo, né? Eu não preciso nem dizer, eu sei que comprar porque eu sei que não está mais dando, né? Mas eles são diretos, são pontuais e a gente não tem que se ofender com isso. É preciso compreender. Quando a gente compreende, o nosso olhar muda. A gente volta para a sala de aula com outro olhar, a gente chega em casa e interpreta os comportamentos de forma diferente. Não é contra você. Não é porque eu não quero. Gente, uma criança com autismo, com TDAH, ela faz um esforço triplicado em relação a uma criança que não tem a dificuldade. E ainda assim não consegue atender à sua necessidade. E não tem que atender à sua necessidade, tem que atender à necessidade dela. Não é a criança que vai se adequar à escola. É a escola que tem que encontrar caminhos para se adequar a ela, ou fazer com que ela se adeque melhor àquele espaço. Inclusão é isso, é acesso, permanência com investimentos que geram sucesso. Não é matrícula, não é fazer AE não é inclusão, acabe com isso. AE não é inclusão, AE é um serviço para a inclusão. Intérprete não é inclusão, é a garantia de estar com o investimento para o meu sucesso, de entender o que está acontecendo. Inclusão é isso, é esse respeito à diversidade. E, de novo, ele não se aplica a pessoas com deficiência. Eles se aplicam a todos os sujeitos que estão nesse espaço. A gente já esqueceu adultos que não puderam estudar e agora estão no EJA, na EJA, né? A gente esquece os remanescentes de quilombola, os índios, o homem do campo, o presidiário. Todos eles são desse movimento de inclusão. São pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estudar e estão ali tentando de uma outra forma, fora do tempo, fora da idade, e que a gente não está qualificando. Parece que o nosso aluno de inclusão é o aluno com deficiência. Não fale mais disso. Eu tenho 2 alunos incluídos, eu tenho 300 alunos, todos são incluídos. Porque eu respeito como cada um funciona. Os alunos com deficiência têm um adicional, que é o serviço de educação especial, para que essa tão desejada inclusão possa melhor funcionar, tá? Essa deficiência intelectual, ela está presente em muitos quadros sindrômicos. No próprio autismo, como eu já falei tanto, em 75% dos casos, ela vem com essa nomenclatura, transtorno do desenvolvimento intelectual, lá no DSM-5. DSM, para quem não conhece, é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. Professor, mas são transtornos mentais? Certo. Lá no livro pequeno tem uma página 17. Lá no livro grande tem uma página 34. Abra e dentro dos transtornos mentais tem um capítulo especial chamado Transtornos do Neurodesenvolvimento.
que é que significa transtornos do neurodesenvolvimento? São transtornos, dificuldades, deficiências que vão ser percebidos durante o neurodesenvolvimento da criança, que começa desde o nascimento e vai até os 18 anos de vida. Quem são eles? Deficiência intelectual, autismo, TDAH, transtornos da comunicação, transtornos motores, transtornos específicos da aprendizagem, todos eles estão ali nos considerados transtornos do neurodesenvolvimento, porque vai ser percebido nos primeiros anos, que vai até os 18 anos, que é considerado ainda adolescência, que é a transição para a vida adulta. Então, essa deficiência intelectual ela tem agora, antes era F79, né? Agora é 6A00 e vai tendo as suas classificações como leve, moderada ou severa, que infelizmente é aquela história que eu digo que é complicado a gente falar de classificação, quando na verdade a gente teria que especificar áreas, tanto para o autismo quanto para a deficiência intelectual, teria que especificar as áreas. É diferente, por exemplo, do TDAH. O TDAH, que vai estar dentro desses transtornos do neurodesenvolvimento também, ele vai trazer subtipos. Não, professor, eu não tenho TDAH, eu tenho apenas déficit de atenção. A gente escuta muito isso, né? É mais leve dizer que eu sou DA, déficit de atenção. Você tem TDAH, eu vou fazer igual aquela pastora, né? Tem TDAH sim. Ela diz, né? Vai pro inferno sim. Tem TDAH sim. Como assim, professor? Eu tenho só déficit de atenção. TDAH com predomínio da desatenção. É o TDAH do tipo desatento. Quando tem impulsividade e hiperatividade, é TDAH com predomínio da impulsividade e da hiperatividade, tipo misto. E quando vem o combo completo, aí desatento, impulsivo e hiperativo é TDAH com predomínio da desatenção, da impulsividade e da hiperatividade, tipo combinado. E lá na vida adulta, quando tratado na infância, 50% dos sintomas podem desaparecer, e aí chama-se de TDAH do tipo remissivo, que é aquele que boa parte dos sintomas já não existem mais, porque houve estratégias pedagógicas, medicamentosas, clínicas, mas o TDAH, assim como o autismo e a deficiência intelectual e os transtornos de aprendizagem e qualquer outra condição, nasce com você e te acompanha pela vida inteira. A diferença na vida adulta vai ser o que a gente fizer na infância, que é o que vai qualificar uma adolescência e uma vida adulta mais funcional. E esses são os caminhos para se entender o que é essa deficiência intelectual, que deve incluir dificuldades funcionais, e aqui entram as questões de aprendizado e de autonomia, que vão envolver alguns conceitos importantes, conceitual, social e prático, que devem preencher esses critérios. Primeiro, para ter deficiência intelectual, eu tenho que ter dificuldades de funcionamento executivo, está lá marcado de rosa ou roxo, na frente ali da testa. Professor, fala-se tanto hoje de função executiva. Quer entender autismo? Quer entender TDAH? Quer entender deficiência intelectual, transtornos de aprendizagem, esquizofrenia, transtornos orgânicos, síndromes diversas? Quer entender como a gente funciona enquanto ser humano? Estude funções executivas. É o que nos torna humanos, por assim dizer. Que é isso? Nossa capacidade de atenção, de memória de curto prazo, nossa capacidade... Opa, tá na frente, né? Eu estou falando, importante eu falar. Nossa capacidade de flexibilidade mental, nossa capacidade de planejar, idealizar, planejar e executar, de fluência quanto à comunicação, de categorização, de associar por iguais, por categorias, e uma função importantíssima, nosso controle inibitório. Quem nunca sentiu vontade de meter a mão na cara do chefe? O que é que a regra social diz? Você vai perder o emprego, vai ser mal visto, vai ser chamado de louco, não vai? Então nós temos um controle sobre o nosso comportamento, a gente inibe.
Quando vem um comportamento para uma criança com TDAH e autismo, ela não sabe frear, o que ela faz? Executa. Por exemplo, está muito barulhento, o que a gente faz? A gente fala mais alto, a pessoa baixar a voz, né? Ou a gente, lá na sala de aula, a gente vai andando e ela está conversando e eu não quero chamar a atenção dela, pega no ombro, não é assim? Ou pede para a pessoa se calar, ou pede para sair. A gente planeja como resolver o barulho. O que uma pessoa com autismo faz quando o barulho está incomodando? Ela faz isso, ela bota a mão nos ouvidos, ou ela se morde, ou ela grita, ou ela joga no chão, mas ela não planeja como resolver o problema do barulho sem se auto-desorganizar. Ou ela sente a vontade de fazer alguma coisa e mesmo sabendo que ela talvez não possa, ela não consegue frear esse comportamento. Então, tem alguns que fazem mais ou menos, tem alguns que fazem, tem alguns que têm dificuldades maiores, porque existem níveis de complexidade nessas dificuldades. Portanto, estudar sobre função executiva é entender que isso aqui está dentro do que a gente chama de capacidade intelectual, que é o primeiro prejuízo da deficiência intelectual no contexto de vida escolar, que vai por toda a sua vida. Esse é o primeiro critério. O segundo critério são as questões adaptativas, de tornar-se adaptado a qualquer ambiente, quanto à locomoção, à comunicação, às responsabilidades sociais. Tudo isso aqui está dentro do que a gente chama de atividades de interesse para a vida diária e vida prática. Vida diária é a autonomia, o autocuidado, e vida prática é aquilo que a gente exerce durante a adolescência e vida adulta, no âmbito profissional, escolar, onde eu tenho competências a exercer. Isso vai estar em prejuízo na pessoa com deficiência intelectual, também em níveis de complexidade diferentes. Daí alguns precisam daquele tutor, daquela pessoa por perto. Se for financeiramente, precisa de alguém para gerenciar aquele dinheiro que a pessoa não sabe como administrar, ou pode ter dificuldades de se administrar. Então são questões que podem estar aí em prejuízo na deficiência intelectual. E essas questões vão estar associadas a esse período, a partir dos 5 anos de idade, é quando já se tem uma exatidão, né, de comportamentos e dificuldades, até os 18 anos de idade. Crítica. Ana Paula, não se sinta incomodada na crítica, tá? Não é para você, não, mas você está aqui representando, não é para você. Nota técnica conjunta 02 de 2015. Quem sabe dizer qual é ela? Nota técnica conjunta 02 de 2015. Eu sou ótimo com as leis, viu? AEE na educação infantil. Temos, mas não temos. Visitamos uma vez por mês, de 15 em 15 dias, mas a gente não está dando conta nem das 3 escolas que nos foi incumbida. Imagine de atender a educação infantil. Eu fiquei maravilhado, Ana Paula, no mês de setembro, final do ano de agosto, foi 25 de agosto. Eu fui numa cidade no interior de Alagoas, dar uma formação. Sabe quantos cuidadores tem naquela cidade? 300. 50 e poucas escolas da educação infantil ao ensino fundamental 2, todas têm AEE. Da educação infantil até o fundamental 2. Qual é a defesa em relação a isso? A gente perde, para chegar nesse diagnóstico da deficiência intelectual, 3, 4 anos de espera, quando poderia se receber sinais do autismo lá na educação infantil, dificuldades de ordem conceitual, prática e adaptativa lá na educação infantil, atrasos significativos sensoriais, né, ou de outra ordem lá na educação infantil. Poderia se ganhar, mesmo que não se fizesse um trabalho de AEE complementar e suplementar, porque isso já entra na idade escolar, você tinha identificação precoce, encaminhamento precoce, diagnóstico precoce e estimulação precoce. A gente teria crianças chegando aos 4, 5 anos de idade na vida escolar com uma longa estrada de estimulação e com menos dificuldades. Ela vai se começar agora com 4, 5 anos de idade. É lógico, não depende da Ana Paula, depende de toda uma esfera política. Essa nota técnica conjunta é para se entender isso.
está se fazendo as visitas, mas a gente não consegue acompanhar o desenvolvimento de uma criança quinzenalmente ou mensalmente. É diferente de um profissional ali dentro, que está acompanhando o professor no planejamento, ouvindo as queixas, ouvindo aquela criança que chora na roda de música, na roda de conversa, que não come aquele alimento, que pode ter seletividade alimentar. 90% dos autistas apresentam seletividade, aliás, alteração sensorial desde a mama. 80% deles têm alterações alimentares, restrição ou seletividade alimentar. E parece que a gente está falando de seletividade alimentar como coisa de autista. Não é coisa de autista. Restrição e seletividade é condição de qualquer criança. No autismo se torna mais evidente pelo transtorno do processamento sensorial que é presente em 90% dos casos. Portanto, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, é um transtorno sensorial, por isso que precisa de terapia para integração sensorial, por isso que precisa de jogos e intervenções sensoriais, o abafador que tem ali fora que você disse que eu não sou autista, eu não vou usar. Nós que não temos autismo podemos nos desconfortar com barulho excessivo. O abafador pode dar uma sensação de mais acalando. Tem pessoas que usam abafadores para dormir, porque qualquer barulho acorda. Então, não é uma questão do autismo. O autismo tem uma dimensão maior, porque isso faz com que aquela dificuldade de autocontrole comportamental. 30 minutos de quê? De palestra? Mas não tem que crescer. Eu tenho só 30, né? Tá cansativo? Não. Então deixa. Então, essa questão sensorial está presente em todos nós. Agora, no autismo ganha uma dimensão maior, porque já tem outras questões associadas. Como eu disse, comorbidades estão muito presentes, tá? Esse domínio conceitual e acadêmico está envolvendo aí memória, linguagem, escrita. Gente, uma questão importante que a gente precisa ter é a chamada coordenação óculo-manual. O que é coordenação óculo-manual? É olhar para o movimento da mão enquanto realiza uma atividade com a mão. Aquela dificuldade que a gente convencionou e é preciso acabar, por exemplo, ele não é autista porque ele olha nos meus olhos. Sim, ele também não é, ele não olha não. Ele nem é autista, ele não gosta de olhar. E ele é, estou dizendo que você é não, tá? Mas ele é autista, ele olha profundamente. Acabe com isso. Olhar ou não olhar nos olhos não é condição para autismo. Existe um prejuízo em alguns? Sim. Isso é ruim? Péssimo. Sabe por quê? Processo de alfabetização precisa que a criança olhe para o professor no momento de trocas e comandos para compreender a associação de letras e figuras. É todo o processo que se dá. Esse olho no olho nos dá a capacidade de interpretar o outro, as emoções do outro, de conversar com o outro, olhando e entendendo as expressões que o outro oferece. É fantástico. Mas tem pessoas que não olham, tem pessoas que não abraçam, tem pessoas que não tocam. E nem por isso eu posso dizer que é autista, mas que esse olho no olho, esse olhar que a gente chama de atenção compartilhar, ele é importantíssimo. Eu preciso olhar para entender o comando e compreender. Quem é que consegue compreender 100% do que eu digo olhando o WhatsApp? Não é, Zé? Não, é que a enfermagem... Não, tranquilo. A gente não consegue, a gente está tendo que fazer uma atenção dividida com os aparelhos. E essa criança com autismo não consegue dividir a sua atenção com qualquer coisa que interessa a ela e com esse comando do professor. Então esse olho no olho é importante. Mas olha a quantidade que a gente tem aqui de coisas significativas que precisam disso. Leitura, escrita, acompanhar o texto. Tem criança que tem que cruzar o dedo para ler o tempo inteiro e isso vai até o ensino superior. Se tirar o dedo, perde o foco visual. Tem crianças que precisam de réguas vazadas para ler só aquela linha, como a dislexia. São estratégias curriculares importantes que auxiliam a pessoa nesse contexto, tá? Isso está dentro ainda da deficiência intelectual. E o domínio social envolve tudo isso. Percepção de pensamentos. Lembram de uma teoria que se falava muito do autismo, que era a teoria da mente? Teoria da coerência central. Teoria da função executiva. Vamos lá explicar. Teoria da mente foi uma teoria criada por um cientista bem famoso, Cohen, e dizia o seguinte: autistas podem ter cegueira mental. É um termo pesado. Mas o que ele queria dizer com isso? Ele pode olhar para você
e não conseguir interpretar você, o que dá uma compreensão de que ele não tem empatia com você. Vamos corrigir. Essa falta de empatia não é aquela falta de empatia de um psicopata, não, que é frio, não. É aquela dificuldade de se colocar no seu lugar para entender que você tem uma mente que é diferente da minha. Por exemplo, ele chegou aqui e eu vou falar de dinossauros. Os dinossauros foram mortos, e ele olha para o relógio, ele olha para os lados, e os dinossauros, e ele bota a bolsa nas costas, os dinossauros, ele se levanta, eu sou capaz de segui-lo falando dos dinossauros, mas eu não fiz uma leitura de que ele não está afim de falar do dinossauro, o dinossauro não interessa a ele, e eu estou sendo demais. E o autismo faz isso. Porque na cabeça dele, se eu gosto de dinossauro, todo mundo gosta de dinossauro. E aí, socialmente, eles se tornam inconvenientes. As rodas de conversa se afastam, porque o assunto dele é aquele que interessa a ele, ele não percebe que existem outros assuntos. É aí onde eu tenho prejuízos. Porque eu não entro numa roda de conversa se o assunto não me interessar, eu passo reto. E aí a gente entra mesmo, não está nem afim do assunto, tem que se enturmar. Não é assim? Essa é a teoria da mente. E a teoria da coerência central também está ligada à teoria da mente. Pesquisas apontam que uma criança com autismo olha para o seu rosto e ela tem 5 segundos para observar cada parte do seu rosto. E a gente chama a atenção dela e já chama para outra coisa em seguida. Ela já não conseguiu sustentar nem o primeiro comando, quanto mais o segundo. A coerência central é o que você faz lá na educação infantil. Mostra a figura, mostra a letra inicial, mostra a formação da sílaba, da palavra, não é assim? Eu compreendo partes para chegar no todo. A coerência central é eu entender fragmentos para compreender a construção disso tudo. E a pessoa com autismo pode ter essa dificuldade de fazer essa compreensão dos fragmentos na junção do todo. E a função executiva é essa que a gente já falou, de flexibilidade. Prejuízos nessas 3 teorias vão trazer o que a gente tem de disfunção cognitiva. Uma dificuldade de aprendizado por percepção, por análise, por síntese e compreensão das situações como um todo. Que é uma questão que a gente faz o tempo inteiro quando complementa e suplementa os processos de ensino e aprendizagem no AEE ou em qualquer outro espaço de atendimento. E aqui são situações que merecem essa atenção especial. Julgamento social, habilidades de fazer amizade, de comunicação. Pessoas com autismo têm inúmeras dificuldades de comunicação. Mas ele é um autista leve. Ele tem dificuldade em fazer amizade, tem dificuldade em sair, em paquerar, ele tem dificuldade em se enturmar. Quanto mais leve for o autismo, quanto menos presente for o prejuízo cognitivo, mais sofrimento a pessoa tem. Como assim? Mas não é leve? Você falou que não tem nada de leve, mas eu considero leve porque ninguém mais nem percebe. Quanto mais sutil for os sintomas do autismo, mais ele sofre. Quem pode me explicar? Eu acho que é a questão social, ele se percebe diferente. E aí ele não se encontra, não se encaixa. E até os níveis de suicídio também são maiores, né? Os autistas leves. 44% desses autistas têm TDAH. E nem sempre é capaz. O percentual de ansiedade, de depressão e de outros problemas de ordem emocional é muito maior nos autistas considerados leves. Ele se percebe, entende as dificuldades que tem, sofre porque ele se esforça muito mais para fazer o que as pessoas fazem de uma forma espontânea e ainda assim não consegue. Porque não é uma questão de querer, é uma questão de fazer e saber como fazer. Então esse sofrimento demanda abordagem psicológica. Quem lembra de uma personagem da Malhação que para mim foi emblemática? A Benê. Era fantástica, ela descreveu o autismo na sua sutileza, com tudo do autismo, mas dentro de uma sutileza, onde ela compreendia, era super inteligente, mas ela não sabia namorar. Ela um dia arranjou um namorado que era bem compreensivo, e ele por acaso beijou dentro do mar, e ela não achou ruim, ela associou que o beijo foi por causa da água salgada, e ela criou uma piscina com água salgada porque ela queria beijar de novo, mas não deu certo, era outro sal. Então, essa situação de leveza, que a gente chama de leveza, primeiro, é difícil porque passa despercebido o diagnóstico do autismo. Às vezes, na vida adulta,
Quantas mães e pais hoje, com 30, 40 anos, estão sendo diagnosticados com autismo e sofreram a vida inteira, foram julgadas e não, porque tinha um padrão. Nós tínhamos um padrão e ainda temos na cabeça que o autista é isso. Tem que estar fazendo isso, não é autista. Nem todo autista tem isso. Nem todo autista se automutila, se balança. E a gente criou esse padrão clássico: não olha no olho, não interage, vive no mundo só dele, se balança o tempo inteiro. Nós temos milhões de autistas dando palestras, escrevendo livros, dando aula, com todas as dificuldades que ele sozinho está sofrendo sem ninguém nem saber. Colega de trabalho que tem autismo, mas que você percebe as dificuldades, mas não entende que tem o autismo. E o sofrimento é triplicado. Diga, Lisete, vou poder você. Deu certo? Então, essa questão da sutileza tem que ser transformada em algo de maior atenção por parte da família. Alguém na escola se isola muito, não interage pouco, é chamado de atenção. E não é para chamar a mãe para dizer: olha, eu acho que seu filho tem autismo. Não façam isso. Primeiro, você não é médico. Chama a mãe e diga: olha, é importante uma avaliação com o neuropediatra, com o psiquiatra. Mas meu filho doido? Não, não estou chamando de nada. Mas eu estou percebendo que ele está com algumas dificuldades de fazer amizade, ele ainda não está falando como deveria falar, ele está muito atrasado em relação às outras crianças. Mesmo que na sua cabeça seja autismo, não fale essa palavra. Quem vai dizer é o médico. Tá? Você já se antecipa muito quando você orienta a mãe a buscar. Professor, eu orientei, ela não levou. Documente. Escreva lá no registro: mãe, está sendo orientada, mãe, assim aqui é importante. Gente, se você deu orientações, encaminhamentos, não documentou, você não fez nada. Judicialmente, no futuro, a escola vai dizer nunca, a mãe vai dizer nunca a escola me chamou para me orientar. Documentou? Não. Oficialmente não chamou. Para a justiça, o que vai dizer que você fez é o que você fez como registro. E detalhe, não é só escrever. Tem que vir alguém da família e assinar como ciente de que você encaminhou, fez um relatório, solicitou, mostrou o que aconteceu. Isso ampara legalmente a instituição para qualquer problema no futuro. Eu digo problema porque pode a mãe culpar a escola por negligência, por não ter dado a atenção. Isso acontece o tempo todo. Tá? Direitos trouxeram também alguns excessivos deveres, trouxeram alguns excessivos direitos, que a gente vê mais cobrança e pouca participação. E como eu disse lá no início da minha fala, escola tem um papel, professor tem um papel, a EE tem um papel, o cuidador tem um papel e família tem um papel. Todos se complementam, ninguém tem papéis mais ou menos importantes. Mas se não houver essa junção, família, escola e serviços de atendimento, a gente não vai conseguir caminhar, porque a escola é pedagógica, mas seu filho pode precisar de atendimento clínico de ordens diversas. E sem esse serviço, a gente não vai conseguir fazer com que ele avance, porque uma coisa complementa a outra, né? Então, esse é o contexto da deficiência intelectual que traz tudo isso, além do domínio prático, que envolve aí a autogestão financeira, a autonomia, capacidade de ir de forma funcional. Eu sei que o assunto de hoje dá um curso inteiro, né? E eu estou tentando resumir, caminhando de uma coisa para a outra, né? Da deficiência intelectual. E é isso, deficiência intelectual do 0 aos 18 anos, sendo que a precisão do diagnóstico a partir dos 5 anos envolve dificuldades intelectuais e dificuldades comportamentais e adaptativas, que vão desde as questões de compreensão, de vida social e de vida prática, que é a autonomia para exercício de qualquer profissão. Professor, mas aí meu filho tem deficiência intelectual e eu quero ter déficit de prestação continuada. Querer não é poder. Era para a gente ter uma política nacional que dissesse: todo idoso, toda pessoa clinicamente necessária, toda pessoa com deficiência, independente da renda per capita familiar, deveria receber um auxílio chamado prestação continuada para ajudar com transporte, com medicação, com tratamento. Por quê? Vai ajudar muito? Não vai ajudar nada. Se você for pagar um tratamento para o seu filho autista na rede privada, até antes da pandemia ele estava custando de 5 a 7 mil reais por mês. Um salário não cobre 7 mil reais. Deve estar hoje em 10 ou 12 mil reais o custo mensal de terapias, medicamentos e consultas para pessoas com autismo.
Então, todos deveriam receber o benefício de prestação continuada. Porém, existe uma regra. Se a renda per capita, se o somatório dos salários comprovados na família ultrapassar, e olha que melhorou, né? 1/4 agora, não? Antes era 1/3, agora é 1/4. Se ultrapassar 1/4 do salário, você não recebe, tem que ser inferior a 1/4 do salário. Vamos explicar o que é. Juntou os salários que vocês têm que comprovar, deu R$ 2.500 para toda a família. Dividiu os R$ 2.500, tem 5 pessoas na família. 5. Ficou 500 para cada, não recebe benefício. Tem que ser inferior à divisão desses 2.500 por 4, que é 1/4 do salário. Então, praticamente você tem famílias optando em ter emprego sem carteira assinada para conseguir ver se ganha o benefício. Porque se tiver comprovação, você não recebe. Isso se aplica para todas as deficiências. É uma falha imensa, que todos mereciam receber, porque tem a medicação que é cara, tem alimentação especial para alguns casos, né? Bom, e essas são as características: dificuldades e capacidades mentais, que é o primeiro critério, dificuldades nas questões de adaptação, que é o segundo critério, e esse processo de dificuldades tem que apresentar-se logo nos primeiros anos de vida, até os 18 anos de idade, que é o critério número C. A deficiência intelectual ela não é progressiva, mas a gente sabe que quando a criança, adolescente ou adulto deixa de ser estimulada, ela regride nessas conquistas. É tanto que você viu aí na pandemia como os nossos alunos voltaram, depois das férias, como eles voltam para a escola, porque a continuidade da estimulação nem sempre aparece, né? Porém, algumas síndromes, como o RET, já foi um tipo de autismo e hoje não é mais. Tem o autismo associado, mas é uma condição independente. Pode piorar, pode progredir, dependendo do nível de complexidade de cada caso. Tem crianças que desenvolvem-se bem e chegam ao ponto de regredir, perdendo a motricidade, necessitando fazer uso de cadeira de roda. Tem a deficiência intelectual associada e tem o autismo também. E essa síndrome conhecida como Sanfilippo, ou vulgarmente chamada de mucopolissacaridose, que é um quadro que envolve estatura, padrão facial, deficiência intelectual, problemas dentários, respiratórios, visuais. Então, também pode progredir se não tiver o devido acompanhamento. Intervenção precoce é a defesa que a gente faz, por isso que eu falei da nota técnica conjunta 02 de 2015, que é meu sonho, ver toda a creche com AEE, nem que seja só para ela ficar observando e encaminhando para a agilidade dos diagnósticos. Mas aí vem uma pergunta: encaminhar para onde? Não vai adiantar ter o AEE da educação infantil se a gente não tem neuropediatra para fazer as consultas dos meninos encaminhados. Cadê as equipes, né? Isso. Tem alguns espaços, com algumas clínicas de serviço público já criando essa equipe. Eu até fui chamado para dar uma formação e eu acabei não indo porque eu estava doente, mas vou dar uma formação aqui na Caucaia que dá assistência a várias cidades que trabalham com essas equipes multidisciplinares. Mas ainda é muito pouco em relação à quantidade de demanda, né? Não. A gente precisa fazer acontecer para que outros serviços possam ser agregados, né? E aí a gente chega no autismo para fechar. Eu já falei muito do autismo. A gente tem ali 15 minutos, está lá a Elisete e o Alberto só olhando para mim, né? Que era para eu perguntar e não eles ficarem me cobrando, né? Coisa mais chata. Mas eu tenho 3 horas de um evento online também. Então vamos lá. O autismo é esse universo que a gente já vem falando desde a hora que eu cheguei, que está aqui na cabeça dela no lacinho, na fita. O que significa esse lacinho colorido do autismo? Por que o autismo é mais representado pela cor azul? 80% são homens e 20% são mulheres. Mas isso já gerou um movimento que as mulheres não querem que seja mais azul. Por isso que meu livro é Autismo Azul e de todas as cores, né? Mas ainda há uma prevalência de 80% dos homens. Por uma questão cultural, por uma questão comportamental, pela própria forma de educar. Então isso se aplica ao TDAH, que é criado mais livre, você percebe mais cedo, mas existe realmente a prevalência nos meninos. E é um quebra-cabeça porque é um quebra-cabeça.
A gente não está falando do autismo, a gente está falando do transtorno do espectro do autismo. O que quer dizer essa expressão? Espectro é uma variação de tipos para uma mesma condição diagnóstica. Aquele que fala, mas não comunica, não fala, mas comunica, fala, mas não comunica, interage, mas não interage, olha no olho, não olha no olho, se morde, mas não se morde, tem genotipia, não tem genotipia, repete, mas não tem de todos os modelos. Portanto, se aqui a gente tem 200 pessoas e fossem todos autistas, 200 autistas. Todos com dificuldades de fala, comunicação e interação social, presença de comportamentos e interesses repetitivos em níveis perceptíveis ou não. O somatório de informação que a gente tem estudado sobre autismo vai estar presente em uns e em outros não, né? A primeira questão que é interessante, Juliana, é ouvir da pessoa como ela gostaria de ser tratada. Tem um filme muito emblemático, que não é sobre autismo, mas é sobre síndrome de Guillain-Barré, que pode estar junto ao autismo, pode estar junto à deficiência intelectual, que é uma história real de um menino que passa pela infância, adolescência e vida adulta, e que hoje é um dos melhores professores de educação infantil dos Estados Unidos. E esse rapaz tem uma síndrome que é aquela que a gente nem fala e se incomoda e nem olha quando alguém faz. Os tics motores e vocais, repetição de palavras obscenas sem querer dizer a palavra obscena, a repetição de gestos obscenos sem querer fazer o gesto obsceno, tics corporais, tics só de pescoço, tics manuais e que incomoda quem está por perto. Quem conhece vai identificar, eu encontro direto e eu faço coisa que não estou vendo, porque quanto maior o nível de observância sobre ele, maior a ansiedade e maior o aumento de tics. Então, a primeira questão é, assista esse filme. Vocês vão rir e vão chorar. E tem uma cena do filme, o primeiro da classe. E tem uma cena do filme que ele passa por várias escolas e a professora volta de castigo, manda para a coordenação, manda para a direção. Todos acham que ele quer ser o palhaço da classe, que ele quer divertir a turma, que ele faz de propósito. Os pais são separados, o irmão é TDAH e os pais acham que é porque a separação aconteceu e ele quer chamar a atenção dos pais. Até que a mãe entende, num dia que ela vai a uma biblioteca e ele diz assim, eu não vou entrar na biblioteca. Ela diz, por quê? Ele diz, porque aí e em qualquer escola, ninguém vai entender que eu sou assim como. Eu não faço porque eu quero, elas precisam entender o que você tem. Ela vai pesquisar, enquanto todos os psicólogos dizem que ele está querendo chamar a atenção dela, ela diz que tem um problema. E aí ele chega numa escola e vai para a coordenação de novo, porque o professor mandou ele para lá. E aí o diretor, super sensível, diz assim, hoje vai ter um concerto de música. Você quer assistir? Ele diz, o meu barulho atrapalha a música. Aí ele diz, ele sofre tanto essa criança, aí ele diz assim, eu quero que você vá. Aí está lá o auditório lotado, e ele bem aqui sentado, a música tocando, e ele... Terminou, todo mundo aplaude, aí ele sobe no palco e diz assim, não vou contar o filme não, só essa parte, tá? Tem a vida adulta aí, não, tem a vida adulta. Gostaram da música? Sim. Teve algum barulho estranho na música? Olha, é uma faca de dois gumes. Primeiro, é importante conversar com os colegas, com ele, individualmente, sem expor. Tá? Pode ser que ele fique constrangido. Mas saber como é que ele funciona, quais são as dificuldades que ele tem, como ele gostaria de ser tratado, ou observar para não invadir. Mas aí ele faz isso de uma forma, na década de 70, ele diz, tinha algum barulho estranho? Aí todo mundo olha para ele, o bichinho assim, se contorce na cadeira inteira. Quem fez esse barulho estranho foi o Brad Cole, sobe aqui no palco. Aí o bichinho vai pro palco. Você acha que ele vai humilhar ele? Ele sobe, aí ele pergunta, por que você faz esses barulhos? Aí ele diz, porque eu tenho uma síndrome, a síndrome de Tourette. E por que você não controla esse barulho? Eu não consigo. E por que você não se trata? Porque não existe tratamento para isso. Aí você poderia controlar se você quisesse, né? Aí ele diz, não. Quanto mais ansioso eu fico, mais aumenta. Aí, e o que você gostaria que todos os colegas e a escola fizessem por você? Aí ele olha e diz assim, eu só queria ser tratado como todos os outros. Quanto mais as pessoas esperam que eu pare,
mais eu aumento porque eu fico ansioso tentando agradá-las. E o Tourette, ele tenta tanto, ele foca tanto numa coisa, que ele desenvolve toque, que é a hipervigilância de alguma coisa. E aí ele diz, é isso que você espera? Sim, que todos me tratem com respeito, como todo mundo, só que eles tratam igual. Quanto mais você espera que eu controle, mais eu aumento porque eu fico ansioso. É só isso? Só isso. Ele desce, todo mundo aplaude, ele olha para o diretor e sorri e diz assim, uma palavra e a vida inteira muda. E baseado nesse diretor, ele fez educação infantil. Todas as escolas, 24 escolas recusou o currículo dele, e uma escola deu a chance a ele, mas deu os piores alunos a ele. E a primeira aula dele foi falar sobre Tourette. Ele tornou-se, ele fez mestrado e tornou-se o melhor professor de educação infantil dos Estados Unidos. Então é isso, Juliana. É saber como ele funciona, ouvir o que você pode fazer por ele, como ele deve, porque você pode observar muitas questões, mas é preciso que o outro diga. E na ausência dele, sensibilizar a sala. Tem alguém que o barulho incomoda, vamos evitar excesso de barulho. Vejo que teve uma história nos Estados Unidos de uma colação de grau, onde um colega autista levantou com o dedo nos ouvidos, ninguém bateu palma, só jogaram o chapéu e ele funcionou super bem. É respeitar como o outro funciona. A gente está falando aqui de autismo, deficiência intelectual, são caracterizações que vocês vão ler em qualquer material. É lógico, eu vou explicando, dando exemplo, mas a gente tem que entender que o outro não tem que ser igual a você. A gente tem que entender que o ritmo do seu colega não é o mesmo ritmo que você tem. A velha pergunta que eu faço é, tu tem 2 filhos? Deu o mesmo amor, não foi? A educação não foi igual. Você deu a mesma educação. Para esse você repetiu uma vez, para esse você repetiu 10, e ele ainda não entendeu. Imagine 30 numa sala. Eu tenho que respeitar, quando eu falo de inclusão, eu não estou falando de olhar para aquele que tem um laudo. A mãe nem tem a obrigação de mostrar o laudo na escola. Ela mostra porque é importante. 14 anos de vida escolar, qualquer aluno só vai ganhar, e olhe lá se ganhar uma atenção flexível e adequada, o aluno com deficiência. Mas está lá, me fez escrever no Enem. Eu tenho um pé torto. Eu quero uma sala, está aqui o diagnóstico, pé torto congênito. Eu quero uma sala com menos pessoas, eu quero uma hora a mais e quero um leitor. Ela tem direito? Tem. 14 anos de vida escolar, eu passei por várias dificuldades. Ninguém olhou para ela. Eu participei de uma audiência na Assembleia e eu disse assim, a gente só tem o autista na escola porque a gente transformou ele em deficiência. A gente vai ter que transformar o disléxico, o TDAH em deficiência, para ele ter direito a ter direito. Parece que é proposital. Foi essa a minha fala. Se você sobreviver 14 anos de vida escolar, eu te dou um medula no Enem. Parece que é isso. Se recusa a fazer isso. Ah, mas eu vou mandar lá para o AE, não vai fazer avaliação com o seu aluno. É você que tem que se antecipar. Deixa ele participar com os outros, mas você vai olhar para a avaliação dele diferente, pode chamá-lo em um momento pontual para fazer uma avaliação oral, se ele for mais oral. Cleiton é isso, ele lê, você responde, não pode marcar, não, você marca. Gente, caminhos para se fazer a adequação curricular é da porta da sala para dentro. Isso é chamado adequação curricular de pequeno porte. Da porta da sala para fora é estrutura física, adaptação física, material, políticas, que são as de grande porte, que dependem da esfera pública, não depende de você. Eu não tenho que pedir autorização da coordenação para ajustar uma prova, eu tenho que ter a atitude de fazer isso. Rampa é acessibilidade física, ação para olhar para o outro e entender que o outro precisa do seu auxílio, é a atitude, é a ferramenta mais difícil para a inclusão. Então a gente fala de autismo, de percurso histórico, chegamos até aqui, tem uma classificação importante, tem diagnóstico, nem cá, a gente já falou tudo isso, né? Então é isso. Seja autismo, deficiência intelectual, visual, física, auditiva, seja diagnóstico nenhum, todo aluno tem direito de ser observado e de ser respeitado na sua forma de funcionamento. Mas a gente continua agarrado à ideia do laudo. Só vou mudar na frente se tiver um laudo. Está lá o aluno lá atrás apertando os olhos.
Chega para ele e pergunta, está com dificuldade de ver do quadro? Você acha que é melhor para você aqui atrás ou lá na frente? Não, tem que esperar vir um documento para a secretaria. Convida o aluno. Tem uma aluna que é surda e ela gosta de olhar para você falando, fala direto para ela. Mesmo que tenha um intérprete, ela gosta de ver a sua expressão facial. A gente precisa entender, olha, eu já encontrei escolas que a professora só descobriu que o aluno era surdo no final do ano. Ele estava lá atrás, bem quietinho, não aprendeu nada. Mas aluno bom não tem que aprender, ele não pode atrapalhar a aula. E esse aqui tem TDAH, levanta, pula, dá cambalhota, mas na hora da prova tira um 10. Mas ele incomodou a aula inteira, é a minha cruz, é a minha penitência. Ele aprendeu e está lá atrás bem quietinho, no mundo da luta, que não está entendendo nada. Ela está bem aqui, gente, dislexia, TDAH do tipo desatento principalmente, passa despercebido. E o DA, como a gente fala, é mais presente em meninas. É subdiagnosticado. É quem mais tem prejuízo de aprendizado, emocionais, e ninguém está percebendo que ela está bem quietinha. Mas a cabeça está lá fora. E o conteúdo está sendo perdido. E a gente está preocupado com quem levanta. Até o aluno que pergunta muito atrapalha. Não é assim? Pronto? Satisfeitos? Pode sim. Os alunos estão chegando 6, 17 anos, a infantilização que estão fazendo e a gente tem que... Vem da outra escola, vem de casa e a gente sente pressão, a gente se sente pressionado pelos pais, pela outra escola que... Deixa eu só aproveitar um momento bem rapidinho para pegar a fala da colega aqui. A questão da escola em tempo integral. É um ponto que você... Eu acho que não era isso que você quis saber, mas eu vou falar isso mesmo. A gente traz uma história aí de comportamentos infantis que precisam ser modificados, mas eu trago uma orientação à família. Podem me condenar, quem quiser me condenar, mas eu vou dizer o que eu penso. Para o aluno com autismo, para o aluno com deficiência intelectual, para o aluno com problemas de comportamento, eu não aconselho que se coloque uma escola de tempo integral. É agressiva, é exaustiva, por mais que tenha atividade diferenciada no horário contrário das aulas, tira da criança um tempo de descanso, de repouso, né? E não produz. Se a gente vê que não produz bem, nem para quem, alguns que tem, não tem nenhuma dificuldade, imagina para quem tem dificuldade. Sem contar que tem essa fala que eu trouxe. Cuidado, seu filho é criança, trate como criança. Vai crescendo, mas ele é infantil, trate de acordo com a idade. Essa imbecilização, essa infantilização que você leva para a vida adulta, ela traz um prejuízo absurdo. Inclusive a compreensão de que o outro não pode, que o outro não consegue, que o outro não sabe, eu tenho que fazer por ele. O bichinho, coitadinho, doentinho, ainda é um termo muito utilizado, não só verbalmente, mas na própria ação. E isso a escola não pode tratar. É lógico, tem que oferecer o que for de melhor, mas respeitando como cada um funciona, sem criar essa infantilização. Eu digo muito isso para quem atende. Cuidado com o jogo que você usa. Você acha que é bom para ele, mas pode ser que ele se sinta mal, porque é muito infantil para ele, mesmo que ele não saiba fazer. Então, cuidado. Adequação de material para avaliação e atividade não é pintar um desenho nada a ver com o assunto. Se for um desenho, que seja dentro do assunto. A gente tem isso. Traz a Peppa Pig para o rapaz pintar, que está lá na sala, e o assunto é sobre botânica. O que tem a ver a Peppa Pig mal desenhada com a botânica? Então, essa questão da infantilização, ela vem de casa, se repete nos contextos sociais, e a gente tem muito isso. A gente não encontra pessoas falando. Uma pessoa que tem paralisia cerebral contra um inglês. Ah, ele tem paralisia cerebral? Pergunta para ele. Pergunta para ele. Se ele não conseguir se articular, você vai ajudar. Eu pergunto para a pessoa que está acompanhando o surdo, eu não pergunto para o surdo. É como se o outro na nossa cabeça não tivesse compreensão. Tem uma história antiga que diz assim: as pessoas acham que todo deficiente conhece todos os deficientes, tudo parente. Não ofereça ajuda se o outro não precisa. Pergunta se ele precisa de ajuda. É a orientação que eu dei. Às vezes você até atrapalha. Tem um vídeo bem interessante na internet, que é até uma sátira. É um rapaz que tem focomelia, ele não tem os braços, tem só esses pontinhos aqui, mas ele segura o talher. Aí o irmão dele diz assim: quer que eu corte para você a carne? Ele diz: a mesa está cheia de gente. Por que você acha que eu preciso que você corte a carne? Não está vendo que eu estou cortando? É você tirar é a chamada
capacitismo. A sua deficiência não te impede de fazer o que lhe for oportunizado a fazer. Agora, se eu não der oportunidade, se eu não olhar para como funciona, aí eu vou tratar como criança, infantilizando, né? Tirando dele a oportunidade de ser o que ele pode. Eu acho que é esse o contexto que a gente quer. Essa inclusão que a gente fala, eu nem gosto, Semana da Pessoa com Deficiência. É todo ano, não é agora. Dia 26 de março, dia do Down. É todo ano. 2 de abril, dia do autismo, é todo ano. A gente tira esse momento para falar, para a gente lembrar. Mas, na verdade, a gente não pode ficar nessas semanas. Estão impressionando, estão vendo, né? Tá bom? Muito obrigado pela participação de todos vocês. Quem tiver interesse nos meus vídeos, estão aqui fora.